vou celebrar a fé, eu vou celebrar o amor, eu vou celebrar a fé e o amor. Canta comigo, vai! Eu vou celebrar a fé, eu vou celebrar o amor, eu vou celebrar a fé e o amor. Eu vou celebrar a fé, eu vou celebrar, eu vou celebrar a fé, amor. Povo reunido e Deus mandou amá-lo. Deus é tão bonzinho que ama até o povo lá de São Gonçalo. Então vem pra cá comigo, olha aí teu amigo, é hora de celebrar a fé, amor. Então eu vou celebrar a fé, eu vou celebrar amor, eu vou celebrar a fé. O quê? O amor. Mais uma vez, eu vou celebrar a fé, eu vou celebrar amor, eu vou celebrar a fé, o amor. Tchau, gente, muito obrigado. Senhoras e senhores, com vocês, Caio Fábio! Gente querida, uma boa tarde, boa noite, bom domingo, bom encontro para todos nós. É um prazer estar aqui depois de 21 anos e 2 meses. A última vez que eu preguei aqui em Niterói, ir a um lugar para pregar, foi na Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, em julho de 1998. Depois disso, a única outra vez que eu falei foi no Parque da Colina, no dia 27 de março de 2004, às 5 horas da tarde, sepultando meu filho Lucas. E desde então, por razões diversas, eu nunca mais vim aqui pregar, embora tenha vindo sempre aqui por causa do meu amar, dos meus filhos, netos e amigos da vida inteira que estão aqui. E dentre eles o Cessé, sentado ali, que eu conheci quando eu tinha 12 anos de idade, junto com o Theo, que tinha 11, o Boechat tinha 13, e a gente jogava bola ali, em volta da antiga Igreja Betânia, em São Francisco, na rua Major Frois, em volta do lugar. Depois, eu cresci com eles, eu chamava a Dona Maria José de mãe, o reverendo Antônio Elias de pai, de tão próximos que éramos. Meus pais voltaram para Manaus e eu depois vim para cá sozinho, me internei ali com os Grace em Copacabana durante um tempo, retornei para Manaus, me converti, iniciei a pregar o Evangelho nas ruas e praças. Depois o dono da TV me chamou, eu comecei a falar para todo mundo e, a seguir, fui ordenado ministro presbiteriano e fiquei com meu pai até 1980 em Manaus, quando o reverendo Antônio Elias estava atingindo 70 anos de idade e me convidou para vir sucedê-lo. Eu era, então, um jovem de 25 anos, aqui na Igreja Betânia. E quando eu cheguei aos 25 anos, em janeiro daquele ano, completei 26 logo 2 meses depois. No todo, na soma da minha vida, eu vivi quase 30 anos aqui em Niterói, de modo
que nem a minha cidade natal e nem a atual, que é Brasília, em nenhuma delas eu vivi tantos anos e tanto tempo quanto aqui em Niterói, de modo que o meu coração tem razões sobejas para chamar esse lugar de casa e de família. Também foi aqui que eu fiz as minhas primeiras incursões na sociedade líquida. A gente fica pensando nessa terminologia e na definição do Zygmunt Bauman, achando que a sociedade líquida começou quando recebeu esse batismo sociológico e fenomenológico, mas não se trata disso. Eu sei que a sociedade líquida começou quando Albert Einstein intuiu e depois equacionou e depois provou e manifestou as leis da relatividade, seja a geral, seja a de natureza mais específica e tópica. O mundo mudou depois daquela compreensão. Por quê? Porque nós todos tínhamos, especialmente o mundo ocidental de influência protestante, tinha a sua referência de mundo em Isaac Newton, no macro-universo físico fixo, onde você cronometra todas as coisas que acontecem e tudo se mantém, conforme os salmos louvam, numa simetria extraordinária, com precisões inconcebíveis, até mesmo para os nossos medidores de tempo de natureza atômica. É tão extraordinário tudo aquilo que se vê no teatro, na orquestra cósmica universal. Aí vem Einstein e dá uma derretida no mundo de Newton. E aí nos mergulha para a dimensão também subatômica, onde nada é fixo, nada é permanente, tudo é impermanente, tudo é mutante. O que está aqui pode não estar aqui. No momento em que você olhar, ele pode se manifestar num lugar onde o teu olhar não alcançou. E se você o olhar, você o altera, você muda o objeto da observação. Está em estado permanente de mutância pelo simples olhar do observador. E nada é apenas um si mesmo em si mesmo. Todos os objetos no mundo subatômico têm os seus recíprocos, têm as suas manifestações e os seus liames e os seus vínculos com a reprodução de si mesmos em outro lado da galáxia, ou eventualmente até em outra dimensão. Isso começou a mudar todas as concepções de mundo, de universo, de filosofia. Só quem não mudou foi a religião, porque entrou em pânico. Mas todas as demais áreas do saber foram se convulsionando a partir daí. Isso entra num outro ambiente mais fechado, tópico e inexcusável, que é a quebra do átomo, a explosão atômica, a manifestação disso em 1945 e o pânico que se tornou subjacente na alma humana. As pessoas, daí em diante, os chamados baby boomers, nasceram, mesmo os que não sabiam da história, já tremulavam com a agonia coletiva dessa possibilidade. Eu me lembro que não na década de 50, quando eu nasci, mas no início dos anos 60, meu coração já estava angustiado com a ideia de que os homens tinham criado aparatos capazes de pulverizar, de derreter o planeta. Aos 12, 13, 14 anos, meu coração era angustiado com a indefinição, a possibilidade de que o que a gente tem deixasse de ter,
que isso tudo, por uma insanidade de todo poder, de onipotência, viesse a se dissolver. E uma das primeiras manifestações da inquietação desse psiquismo coletivo, da chamada sociedade líquida, batizada bem depois daqueles dias, foi o chamado movimento hippie, que era um movimento de reação ou de manifestação de uma existência que não se prendia a nenhuma forma de fixidez, onde tudo podia ser impermanente. E isso me atingiu profundamente, a mim e alguns dos amigos meus que aqui estão. Nós não fazíamos essa elaboração filosófica, existencial, mas reagimos à angústia daquela inquietação da relatividade e da impermanência de todas as coisas. E eu entrei fundo, quanto eu podia, nas águas daquela agonia, até que vim a me converter ao Evangelho no dia 18 de julho de 1973, em Manaus, na Assembleia de Deus da Rua Duque de Caxias, e logo depois fui para a Igreja Presbiteriana seguindo os meus pais, e de lá iniciei o ministério que todos vocês aqui e em todo esse país vieram a conhecer sobejamente durante décadas. Mas eu cheguei aos 40 anos respirando quase embaixo d'água. Era uma respirada aqui e uma ardência de nariz com a liquefação de tudo que começava a passar do nível da sobrevivência. E eu tinha pessoalmente certeza, não apenas que o mundo iria mudar de maneira absolutamente radical, como a minha vida iria mudar totalmente, e a vida dos meus familiares, mas que nós continuaríamos a ser um, porque o que nos ligava não eram conexões rarefeitas, mas vínculos atávicos indestrutíveis. Em 1997, eu comecei a sonhar que no ano seguinte isso iria me acontecer. Eu tinha um sonho recorrente de um 8 e um 9 caídos, e eu subia uma montanha pedregosa na qual eu me feria, e eu passava por aquela placa tombada. Eu nunca sabia se era 89 ou 98. Eu ficava me perguntando mais detidamente o que havia me acontecido no ano de 89. Eu disse que foi um dos anos mais felizes da minha vida. Morando longe do Brasil, sem ministério, sem gente, sem a agonia das solicitações e demandas inumanas que aconteciam todo o tempo, estava com os 4 filhos e a esposa morando na Califórnia, e respirando o oxigênio de um alívio que até então eu não conhecia. Voltei. E aí as coisas tomaram proporções superlativas, inimagináveis, da noite para o dia. E no meu coração havia a certeza de que aquilo tudo terminaria no que eu designei como um dilúvio. E quem acompanha as minhas leituras ou escritas ou textos, desde então vê a recorrência da palavra dilúvio, a qual eu associava o meu futuro, o futuro do mundo, o futuro de todos e da sociedade, um dilúvio. E em 97 os sonhos com água iniciaram. Água, água. Vários deles. Mas o mais perturbador de todos era aquele que começou em 97, enquanto nós morávamos em Camboinhas, e quase toda noite eu sonhava com um mundo indiscernível, onde o céu e o mar eram todos cor de chumbo, e só dava para perceber
a liquefação ou a liquidez por causa do movimento das ondas e das vagas e da ardência de águas que entravam no meu nariz. Fora isso, tudo, céu e mar, se fundiram num chumbo não traspassável, sem luz, sem sentido algum. E eu entrava num estado de agonia total. Olhava para os céus e não havia luz. Olhava para o mar e só sentia o afogamento, mas não conseguia enxergar nem a água que me afogava. E acordava, e acordava, e acordava, e acordava, e orava, e acordava, e orava, e acordava. Havia noites disso se repetir várias vezes, até que já bem depois eu tive o mesmo sonho, em Boca Raton, na Flórida, no ano de 98, no qual eu estava de novo no mesmo cenário, só que nesse dia tinha uma coisa a mais. Eu estava naquele cenário com a sensação de que a minha vida tinha sido completamente destruída. Eu me sentia uma espécie de Titanic que tinha batido nos icebergs e tinha ido direto para o fundo. Nada ainda historicamente objetivo tinha acontecido, mas essa convicção me atormentava. E neste sonho, nessa noite, no céu de chumbo, no mar de chumbo, onde tudo era líquido e não tinha e não havia nenhuma sorte de perspectiva, eu olhava para os céus e ouvia uma voz. E a voz dizia: não tenha medo. Bote a sua face no mar de chumbo e você vai enxergar o seu tesouro. Não tenha medo. E eu dizia: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, é treva demais para mim. Eu não tenho coragem. E aquela voz me esmagava: bote o seu rosto no mar de chumbo e você vai encontrar o seu tesouro nos destroços do abismo. E então eu tomava um fôlego apavorado, tomado por um pânico inexplicável, maior do que tudo que eu já tinha provado com os olhos abertos ou em pesadelo. E eu botei o rosto para dentro do mar de chumbo. E quando eu abri os olhos, foi um dos maiores sacrifícios da vida, foi ter a coragem de, botando o rosto para dentro, abrir os olhos. Eu tinha um trauma de infância. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, no Rio Negro, na minha terra, brincando com um amigo um pouco mais velho do que eu, o pai dele era dono de muitos barcos. E na casa dele, os barcos ficavam todos ancorados no fundo de um igarapé que se conectava ao Rio Negro em si, por onde esse trânsito de barcos do pai dele fluía. E nós, brincando ali, fomos pular de um barco para o outro, tinha uma distância de 1,5 metro por aí. Ele, que já era mais velho do que eu, correu e alcançou o outro lado. Eu, nos meus 7 anos, pulei e passei para aquela água negra. Os barcos eram grandes. Para um menino de 7 anos, aquele barco alto, de 4 metros para cima, na ponta da proa, e eu abri os olhos e vi o calado do barco grande que carregava gado para o interior do Amazonas. Me deu aquele pânico e os meus pés se enrolaram num capim amazônico chamado canarana e deu a volta e eu queria sair e não conseguia. Foi um pânico enorme até que eu consegui sair. E já havia gente com uma corda na qual eu agarrei, eles me puxaram e aquilo ficou impresso
como algo traumático. E nesse dia, botando a cara para dentro do mar de chumbo, a maior dificuldade era abrir os olhos. Era como se na infância eu fosse ver o calado apavorante daquele barco escuro. Ou algo muito pior. Mas eu tive a coragem, enfim, de abrir os olhos e o mar de chumbo foi se clareando muito suavemente, não ficou claro, mas me permitiu ver que a quilômetros de profundidade havia um transatlântico desse tamanho, de tão distante que estava. Aí a voz me dizia: mergulha para esses destroços, porque dentro dos destroços tu vais encontrar o teu tesouro. E eu acordei. E a vida me forçou a mergulhar na direção dos meus destroços. Nesse ambiente líquido, nesse ambiente que representava a liquidez do meu próprio mundo, da sociedade na qual eu já vivia e viveria em intensidade infinitamente maior na perspectiva de discernir o significado de um mundo líquido, mas no qual você pode alcançar o seu tesouro. Sociedade líquida, esperança sólida. O que é que caracteriza essa sociedade líquida, cuja cronologia de eventos principais, que eu comecei lá do início do século XX com Einstein, que ganhou concreção maior com a dissolvência da matéria na manifestação simbólica e concreta do poder atômico, que ganhou uma das suas maiores expressões sociais no movimento hippie, que entrou no nosso mundo até que tecnologias guardadas se transformassem em tecnologias disponíveis. E quando essas tecnologias alcançaram o nível da comunicabilidade, da intercomunicação e da conexão em redes e plataformas, o estado de liquidez se manifestou absolutamente irreversível. Os próximos passos eram naturais. Inteligência artificial, a relativização da necessidade do homem para fazer tarefas antissó humanas, crescimento, de modo que todas as nossas ficções do passado têm agora o poder das concreções mais reais diante de nós. E o que a gente viu até aqui não é absolutamente nada perto do que haverá daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aonde o que sobrou ainda de existência analógica entre nós vai praticamente desaparecer, como já está desaparecendo nos nossos filhos mais novos ou nos nossos netos. Você já percebe toda a mudança de significado de todas as coisas. E quando Bauman colocou esse label de sociedade líquida, ele estava pensando nas características do que o elemento líquido representa. Representa a não solidez em relação aos humanos. Nós não andamos sobre as águas, portanto, para nós é um lugar não sólido, é um ambiente fluido e é um lugar de possibilidade imensa de afogamento e de não sobrevivência, de indefinição, de impermanência, de não fixação de nada, que é exatamente o que você observa acontecendo em todas as suas relações.
Hoje a gente não quer mais, de fato, saber se em cada 2 casamentos um acaba em divórcio. Agora a gente já está andando para saber se em cada 2, se em cada 3, se em cada 4, o que acontece, se é o 4º que se firma ou o 5º, porque a impermanência total, ninguém mais tem vínculo praticamente. A maioria das pessoas tem conexão, você conecta e desconecta, vínculo, você não conecta e desconecta, ele se atavia. Mas conexão é fluida. É e não é. Pode ser e pode não ser. Qualquer coisa eu bloqueio. A dissolvência do que a gente chama casamento entrou num estado absoluto de liquefação. Até o modo de celebrar um casamento. Quando eu celebro casamentos, eu já fiz aos milhares na vida, no curso dos anos eu mudei o meu olhar. De modo que quando eu vejo aqueles 2 meninos ali na minha frente, naquela noite de gala, praticamente é um evento de fantasia medieval. Nada mais do que isso. E não é absolutamente nada chocante quando eu ouço dizer que 11 meses depois a menina não sabe se quer continuar, ou o cara casou, mas se arrependeu, ele descobriu casado que ele acha que é gay, ou a moça cheia de desejo no marido, que você diz, essa aí vai matar esse cara até ele morrer de tanto ter prazer, porque a bichinha é ávida. Aí, 2 anos e meio depois, você fica sabendo que ela não sabe, ela gosta dele, ele é um cara legal, o melhor homem do mundo, mas ela está apaixonada por uma amiga que ela não sabia, que tinha um potencial de amar mais do que tudo. A discussão política, ideológica, nas escolas, entre burros e inteligentes e radicais de todas as matizes, é essa. Você nasce o que você é, ou você é um ente líquido em processo de transformação conforme o invólucro do seu continimento social. E é assim com tudo mais, com a minha identidade. Difícil é você encontrar gente com pacificação crescente sobre o significado de serem quem são. A maioria entra nesse estado de angústia profunda por causa dessa indefinição essencial. Depois de 4, 5 séculos, décadas de relativamento e relatividade e relativização totais, fica difícil você manter significado de qualquer que seja a identidade. E nesse ambiente de céu de chumbo e mar de chumbo, o que prevalece é medo, profundo medo. Inclusive, entre amores líquidos, sociedades e vínculos líquidos, você também tem, segundo Bauman, constatável facilmente por qualquer ser humano sensível, o medo líquido. O medo líquido é esse indefinível, que habita os ambientes individuais do inconsciente e coletivos do inconsciente humano, de tal modo que, com informação ou sem informação, com trauma ou sem trauma, as pessoas nascem com uma fibrilação angustiosa, indefinível, que normalmente alcançava o ser humano em alguma fase, em algum tempo da vida. Mas dependia dele ser sensível ou não sensível. Alguns conseguiam se embrutecer e atravessar a existência fugindo desse perceber, desse sentir, desse constatar, desse identificar de angústia latente em si mesmo. Agora não.
trazem para a gente crianças com síndrome do pânico, com 7, 8, 9 anos de idade, com pai e mãe em casa, com salários garantidos, boas escolas. Eles têm um medo líquido, fluido, indefinível, não tangível, não palpável, penetrando em tudo, é uma agonia enorme. E as perspectivas do planeta são absolutamente assustadoras. A gente vê pelos mitos contemporâneos, feitos pela Marvel, por exemplo, que é a fabricante de deuses do Olimpo, dessa geração, todos os entes são mutantes. Ser completamente, tão somente humano, é uma desvantagem. Tem que haver algum acréscimo de alguma natureza, de algum poder, alguma telepatia, pelo menos, alguma hipersensibilidade, ou alguma força descomunal, ou algum poder de ubiquidade, de estar aqui, de estar ali, de se mover, seja o que seja. Ou então, você olha e vê que a cada nova possibilidade apresentada à sociedade, seja ela de que natureza seja, há alguns desejando aplicá-la para o bem, para a ciência, para melhorar a vida, para estabilizar a saúde, para dirimir situações até então insolúveis, e há outros que aplicam aquilo na direção da monstrificação humana, de modo que tanto mais quanto coisas sejam possíveis, todas elas serão absorvidas tanto para o bem quanto para o mal, e nenhuma ficção antes projetada não estará ao alcance das nossas possibilidades a partir de agora e num futuro absolutamente imediato. Ainda vem Jesus e anuncia esse mundo líquido diversas vezes. E vai ficando cada vez mais claro quando ele diz que pais e filhos se irreconciliarão, se desconhecerão, se desafetuarão. Quando ele diz que o amor se esfriará de quase todos. E a iniquidade, a loucura, a insanidade se manifestará. E a gente sabe que nesse ambiente líquido, loucura não é ser louco, loucura é não comunicar quem você é. Doido é quem não se expressa. E a gente vê esse panteão de ensandecimento crescendo a cada dia, e a verdade morre em relatividade absoluta. Ao mesmo tempo em que ele disse, ainda usando a linguagem líquida, só que de maneira concreta, ele disse, homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes fixos do universo serão abalados, serão derretidos. Tanto quanto ele disse que sobre a terra reinará a angústia por causa do bramido do mar e das ondas, que tem a ver, obviamente, com todo o derretimento, com tudo aquilo que diz respeito às alterações produzidas pelo homem na atmosfera, na terra, em todos os ambientes, e a consequência imediata é o subimento dos mares, conforme cada dia se acelera mais a perspectiva da aproximação dessa realidade. Na Eco 92 seria em 180 anos. Eu ri e preguei lá na Cinelândia dizendo esse é um vaticínio fadado à desgraça. Eu não sei se a gente suporta 50 anos sem a visita dramática do que está previsto. E agora a gente está vendo que, de fato, a aceleração foi
imprevisivelmente maior do que a própria ciência poderia profetizar a respeito. Jesus disse que chegaria um tempo no planeta em que os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Esse tempo chegou, essa hora está aqui. Tanto mais quanto você ande na direção dessas realidades e a existência analógica fique para trás e você mergulhe numa existencialidade digital. Não é só o aparato, a mente, a alma, a emoção está se digitalizando, fragmentada em pixels, os mais variados. Nada faz um quadro completo de coisa alguma e você vai sendo apenas fragmento na existência. O sentido de dessignificação aumenta de maneira acelerada. E eu vivo nesse mundo, você vive aqui, você cria filhos aqui. Eu praticamente já criei os filhos. O Ciro, que é o mais velho, no meu tempo estaria entrando na meia-idade. Hoje em dia não é? Aos 43 anos de idade. Eu, aos 43 anos de idade, era um senhor na meia-idade. Foi quando eu tomei essas decisões todas radicais, há 22 anos atrás, quando eu achei que eu tinha entrado na meia-idade. E agora eu acho que eu ainda vou entrar. Mas a angústia hoje é pelos netos. Os meus filhos foram analógicos, até quando usavam a tecnologia. Mas os meus netos são seres digitais de uma outra era, de um outro tempo, com outras emoções, com outras internalizações, com outras percepções. Tudo aquilo que me impressionava na infância, que eu tento transferir para eles até como história numa relação de avô com netos, já cai num ambiente obsoleto para eles. Eles dizem, não, vou outra coisa. E eu vou tentando aprender esses jogos, eu estou tentando de todo o meu coração aprender tudo japonês, eu não sei o quê, e vai, me explica, eu quero compreender, mas já expliquei 3 vezes para meu filho. Você vai ter que me explicar 30 para eu compreender esse negócio, mais ou menos. Aí a gente está aqui, buscando ar. Eu não vou perguntar quantas pessoas estão sem ar aqui, porque seria covardia. É uma busca de ar, de vida. E os suicídios crescendo. Eu particularmente venho falando nisso há anos. Quem acompanha ali o meu site, nos últimos 20 anos de texto, vai ver isso. Lá atrás, em 2001, 2002, 2003, o que eu estava dizendo é que a depressão e o pânico dariam lugar a uma geração que se mataria por não aguentar, sob hipótese alguma, qualquer que fosse a tentativa de existir no meio de uma agonia inexplicável, não pontuável, não tópica, indefinível, insuportável. É quando chega aquele momento kierkegaardiano de ser, quando ele disse que a pior coisa que você conhece na vida é a morte, você quer viver. Mas quando a pior coisa que você conhece na existência é a vida, nesse dia você quer morrer. E é o que a gente assiste
crescentemente. A existência não tem mais na vida o seu grande prêmio. Por isso, existir com essa vida que nos é proposta, emula cotidianamente uma estranha, inexplicável, latente vontade de morrer. E vocês sabem que eu não estou falando nada que a maioria aqui já não tem experimentado no coração e na mente. Eu sei. E o que a gente vai fazer? Por exemplo, no meio cristão, é onde a quantidade de suicídios vem aumentando mais do que em qualquer outro ambiente da Terra. Aí você pergunta, por quê? Porque tudo que os cristãos tinham era a esperança da igreja. A igreja vai ganhar a minha cidade. Nós vamos reinar em glória. Vamos eleger a maior quantidade possível de representantes e vamos mudar a cidade, o estado, o país, o mundo, pelo menos o ocidental. E deu no que deu. Aumentaram em número, mas seus filhos estão se matando, suas mulheres estão se suicidando. E aqueles que são mais sinceros, mais honestos, olham para o cristianismo e veem a falência dele, a morte dele, como ele acabou. Não porque tenha desaparecido, mas porque deixou de ter qualquer poder de encantamento sobre a humanidade ocidental. Nós vivemos na sociedade líquida, num mundo pós-cristão. E aí esses que tinham toda a sua esperança nesse cenário, o viram se transformar em algo enlutado. Assistem hoje o funeral das esperanças fundadas no poder que a religião e o cristianismo poderiam oferecer no ocidente da Terra e estão vendo que dos maiores líderes mundiais até aqueles pastores da sua vizinhança, ou eles, ou suas esposas, ou seus filhos, estão se matando num significado quantitativamente estatístico infinitamente maior do que o revelado, porque como isso é tabu, é completamente camuflado, o máximo possível. Mas dificilmente as coisas se camuflam para mim, eu fico sabendo de quase tudo. E a angústia enorme de ver esses crentes sem esperança nenhuma para viver, sem sentido. Se distraem nos cultos, mas não tem nenhuma emulação que fortaleça de fato as suas vidas. Eu me lembrei que tem tempo para acabar. Mas eu ainda tenho mais 35 minutos. Sociedade líquida. E o que é que diz a outra parte? Esperança sólida. Esperança sólida é o que me visitou. Eu não vim aqui falar nada que seja uma teoria. Eu vim aqui falar de algo que é concreto dentro de mim, de um desassombro crescente, de uma certeza que venha o que venha, enquanto eu viver nesse mundo, em nome de Jesus eu vou atravessar. Eu vim aqui falar de uma fé que não é uma especulação, que não se fundamenta em nenhuma estrutura absoluta da razão, que está para além de toda e qualquer explicação ou justificação, que se ancora em dimensões infinitas das quais ninguém vai poder me desancorar nesta vida. Uma vez dito isto, eu vou ler um texto que eu quero ler, que é para a gente poder encerrar.
Aí você diz, foi isso que eu vim fazer aqui? Sinceramente, eu espero que não. Abra comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22, que diz, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às 10 horas da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas do mar. À noite, na escuridão, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, se és tu sobre as águas, se és tu sobre o mar, se és tu sobre a liquidez, manda-me ter contigo, andando por sobre o líquido. E Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, botou o pé na água e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na conjuntura, na força do vento, no ambiente, nas circunstâncias, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha aqui para mim. Mais do que nunca, em qualquer outra fase da história humana, esse episódio do Evangelho se transformou numa palavra, metáfora profética de fé, de aplicativos espirituais, existenciais, psicológicos e de todas as outras naturezas que você queira, porque nunca antes na história humana nós todos estivemos no mesmo barco. A gente está no mesmo barco, na mesma noite escura, com as mesmas angústias, com a mesma falta de perspectiva, com os mesmos medos, com o mesmo sentimento de abandono, de solidão, de angústia, de pânico, de desesperança. Nunca antes estivemos juntos no mesmo barco, dividindo e compartilhando as mesmas agonias, as mesmas impotências quanto hoje e quanto agora. E isso só está começando.
Os meus filhos terão que viver num futuro adiante ainda o inimaginável, e os meus netos aquilo que é mais inimaginável do que se possa buscar conceber o inimaginável em si. A humanidade no mesmo barco, nós todos no mesmo barco, na mesma noite, na mesma liquidez, com os mesmos pavores, e mais do que isso, quando Jesus se manifesta entre nós, o medo deturpou tanto a nossa percepção, a escuridade tornou todo e qualquer discernimento tão completamente difuso, que até a manifestação de Jesus não está sendo vista nem compreendida por nós, porque não parece com o que imaginávamos que seria. Como diz aqui o Evangelho de João, no capítulo 6, narrando o mesmo episódio, diz que eles deixaram para trás, do outro lado, o pé de Tiberíades, um barquinho para Jesus, quando quisesse entrar nele, e remar na direção deles, de modo que eles tinham instituído a manifestação de Deus, eles tinham formatado a manifestação de Deus, eles tinham condicionado como Deus viria e como Deus seria, eles tinham botado Jesus dentro de qualquer que fosse o box no qual ele não caberia. Eles tinham deixado um trajeto, eles tinham construído uma imaginação, uma escatologia da volta de Jesus para eles. Aí Jesus se manifesta fora de todos os padrões e de todos os condicionamentos por eles estabelecidos, e eles olham e dizem, é um fantasma. Que é o que eu sinto na minha carne, na minha pele, todo dia. Pregando Jesus com a cara de Jesus, apresentando Jesus para essa geração como ele é. E vejo a grande maioria dizendo, não, o Caio está falando de uma fantasmagoria, Jesus é outro. E quem quer que pense que ele virá no barquinho deixado para ele remar, na escatologia daquilo que você planejou, nos esforços que você imaginou que seriam aqueles que Deus faria para vir na sua direção, vai morrer na agonia de não ter o discernimento da sua manifestação. É um fantasma. Aí Jesus diz, não tem mais. Andando por sobre a sociedade líquida. Jesus dizendo para Zygmunt Bauman, calma, eu estou aqui. Para o Harari, Sapiens, Homo Deus, 21 conselhos para os que vivem nesse mundo que está acabando. E Jesus diz, quem diz a última palavra sou eu, andando por sobre a sociedade líquida, andando por sobre o mar, na direção deles. E eles, condicionados, não enxergavam a manifestação do Evangelho, da Boa Nova, da graça que os salvaria do pânico, da travessia angustiosa que eles não sabiam fazer. Não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. Não tenham medo. Eu estou aqui. Tem gente que pensa
que alguma coisa aconteceu com Jesus, porque a inteligência artificial é um fato irreversível. Eu vou a alguns ambientes de questionamento mais acadêmico e fico vendo as pessoas criarem as alternativas, dizendo, mas e se acontecer isto? Ou e se o universo tiver tais desdobramentos? Ou e se houver vidas paralelas? Ou e se... Eu fico ouvindo tudo aquilo e o Evangelho em mim, desculpa, tem resposta para tudo. Não temais, tem de bom ânimo. Sou eu em qualquer mundo, sou eu na terra, na montanha, na caverna, à beira-mar, sou eu andando sobre o mar, andando sobre a liquidez de qualquer tempo, de qualquer hora ou de qualquer geração. É um fantasma. Tem muita gente aqui completamente só e perdida, porque todas as respostas que ouvem na igreja ou na religião não respondem à angústia da liquidez da existência. Estão perdendo a fé, achando que o Evangelho não tem respostas. O que não tem resposta é a religião. O Evangelho terá resposta sempre, neste tempo ou em qualquer mundo ou geração. Não tem mais. Sou eu, atravessando todos os mares. Então Pedro disse, és tu. Deixa eu ir também. E Jesus disse, vem. Aí botou o pé, olhando para Jesus. E aí o pé direito segurou. Aí ele botou o esquerdo, olhando para Jesus. E o esquerdo segurou. Aí ele foi. Maravilha. Ai. Uma onda bateu aqui, molhou um pouco a bunda dele. Aí ele já deu uma volta. Meu Deus, eu estou andando sobre o mar. Socorro! Socorro! Aí Jesus vem, estende a mão e diz, homem de pequenina fé, por que tu duvidaste? Vem para cá. E o colocou sobre as águas e disse, só me segue. E andaram na direção do barco. Jesus entra e pega a mão desse discípulo. Fica aqui, mas comigo a terra e a água são a mesma coisa. As trevas e a luz são a mesma coisa. O tudo e o nada são a mesma coisa. Se tu creres, todo o ambiente terá chão para ti. Não temas, sou eu, em qualquer mundo, em qualquer circunstância. Olha, eu pensei que eu ia morrer com 30 anos de idade. Os meus filhos sabem disso, todo mundo que me conhece sabe disso, porque o encontro com o Evangelho foi um negócio tão poderoso que eu tinha até aquela infantil ambição espiritual de uma pessoa apaixonada por Jesus que queria mais ou menos morrer na idade dele. Olha só. E olha eu fazendo filho. Com 32 já tinha 4. Fiz até vasectomia. Senhor, estou aqui. Agora, aos 65, a caminho dos 70, eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a chegar aos 90. Quero entrar, assim, no meio dessa sociedade líquida. Quero dialogar com as inteligências artificiais mais supremas. Quero estar aqui quando a desesperança humana for absoluta.
Quero estar aqui quando a religião tiver caído no desuso, só usado por aqueles em estado de absoluta alienação. Quero estar aqui quando as psicologias encontrarem seu teto total. Quero estar aqui quando os recursos humanos falharem. Todos. Quero estar aqui quando a constatação seja essa que faça homens desmaiarem de terror. Quero estar aqui para dizer: não tem mais. Sou eu! Olhem para mim! E andemos juntos sobre as águas. Quero estar aqui para ser amigo dos meus netos e, se possível, dos filhos dos meus netos. Quero estar aqui para gritar para gerações vindouras que ele não é uma fantasmagoria do passado. Se nós não o condicionarmos, ele chega soberano na nossa vida e se torna o ânimo da nossa existência, o poder para andarmos sobre a liquefação da vida e para ser a paz de todos nós. Não importa o que aconteça, não importa o que venha. Mas se eu não estiver aqui, eu só peço a você, em nome de Jesus, não tenha medo de nada. Não afogue pela observação das circunstâncias ou das conjunturas. Olhe para quem pode manter você andando sobre as águas desse tempo e dos tempos futuros. Aí você me pergunta, e o que mais que você vai dizer? Tchau. O resto é com vocês. Vamos ficar todos em pé. Quando meu filho Lucas faleceu aqui nesta cidade, na estrada de Piratininga, na madrugada do dia 27 de março, daquele dia em diante houve uma canção que foi o meu suspiro, o meu alento e a minha oxigenação. O Jack sabe muito bem qual é ela. A gente cantava lá em Brasília. Como é aquele... Como é que começa? O problema são os começos. É meu Jesus. Você consegue? Ele está aí, coitado, filmando e tocando. É o que a pobreza faz. Toda a sua força. As maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
aquele que anda por sobre as águas. Aleluia! Nós te visitaremos e te bendiremos e não desviaremos de ti os nossos olhos e andaremos sobre esse mundo líquido com bom ânimo e sem medo, cheios do Espírito Santo, de uma nova esperança, discernindo Jesus, sabendo que Ele é livre, que Ele não vem conforme nossas doutrinas, nem nossas expectativas, não atende às nossas premeditadas escatologias, às nossas definições de como Ele deve vir, como Ele deve chegar, como Ele deve fazer. Ele é assustadoramente Ele. E que os nossos olhos se abram e que nós saibamos que se Ele está, e Ele está em pé, andando em nossa direção, continua a ser tudo igual. Não temais, não duvidem, pessoinhas de pequena fé. Olhem para mim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não temais, sou eu, agora e sempre, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça eterna de Jesus, e que o poder, a força, o dunamis, a explosão, esse vulcão eterno, entre em erupção inapagável dentro de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por terem vindo, meus amigos.